Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade. Quando sair, usando máscara, passando em álcool em gel quando encostar aí nas coisas estranhas e respeitando aí a distância entre as pessoas, ok? No vídeo de hoje, nós vamos fazer um comparativo das obras da Tarsila do Amaral com o Di Cavalcanti. Esse comparativo não é para saber quem é o melhor artista, é pra gente ter um olhar diferente sobre as técnicas de luz e sombra, como eles aplicavam essas técnicas, quais são os principais aí pontos para serem destacados. Então ele é um comparativo do que nós trabalhamos com o que está por vir, ok? Então o que eu quero dizer com isso? Na primeira leva, a gente vai olhar os quadros da Tarsila do Amaral e o que a gente aprendeu com eles. Na segunda parte, nós vamos ver os quadros do Di Cavalcanti. Ainda não são os quadros oficiais, mas são alguns que eu acho que se destacam bem, luz e sombra, que ele usa muita cor, que ele usa muita marcação específica. E aí eu ressalto para vocês aqui no começo o que eu vou falar lá no meio do vídeo, que é o fato de que eles foram bastante influenciados pelo cubismo. Então essa influência, ela aparece nos quadros. O que significa você ser influenciado? É o que a gente faz. A gente vai olhar a obra deles, vai ver qual estilo que eles tinham e vai se deixar influenciar. Vai pegar esse estilo e fazer do nosso jeito. Igual a gente fez com a Tarsila, no ano passado com o Miró, no ano anterior com o Picasso e assim por diante, ok? Então todos os anos que a gente tem artistas, esses artistas são para dar um fio condutor para o estilo de arte. No caso do Di Cavalcanti, que vocês vão ver os quadros dele, a gente vai trabalhar bastante formas, cores, luz e sombra. Então prestem bem atenção nessas características, porque são elas que mais vão pesar na hora de fazer os nossos próximos trabalhos para um próximo semestre, para a próxima mostra. E falando em mostra, a mostra deste ano acontece essa semana, do dia 29 até o dia 8 de julho, tirando aí, né, excluindo aí o final de semana. Então a partir de amanhã, todos os dias às 3 horas da tarde vai ter um vídeo diferente de mostra, começando por mostra de artes digitais. Então fiquem de olho, acompanhem todas as redes sociais, Facebook, Instagram, do portal Aba Digital. Assine o sininho de notificações aqui do YouTube para receber sempre que tiver live. Continuem participando das rodas de conversa e vamos lá fazer o nosso estudo comparativo do que aprendemos com a Tarsila e o que a gente vai ver do Di Cavalcanti, ok? Bem, então vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma breve análise que vai ajudar na hora de desenhar melhor. Então eu vou começar mostrando inicialmente alguns quadros que nós usamos no período Tarsila do Amaral, que foi de janeiro a junho. E no final da apresentação de slide, eu vou mostrar para vocês quadros do Di Cavalcanti. Ainda não são os quadros, né, que nós vamos trabalhar, mas é só para que vocês tenham uma noção sobre como ele trabalha as artes e ilustrações dele. Ou seja, todo esse vídeo vai ser um complemento da live que eu fiz na quinta-feira passada, falando sobre luz e sombra, para poder ajudar vocês na hora de ilustrar. Certo? Então vamos começar aqui. Esse é um autorretrato da Tarsila do Amaral. Então, como eu falei, nessa primeira etapa a gente vai ver quadros dela, para depois fazer um comparativo com quadros dele. E assim também vai ajudar vocês a entenderem melhor onde nós vamos chegar com o Di Cavalcanti. Então aqui a gente tem um autorretrato da Tarsila do Amaral. Eu coloquei essa seta para ficar mais fácil de vocês verem. Então assim, a maioria dos quadros que nós trabalhamos da Tarsila do Amaral são ricos em formas básicas, não é? Eles são cheios de círculos, eles são cheios de quadrados, coisas bem marcadas. Só que aqui, quando se fala de um autorretrato e você vai fazer um rosto, ela não usou toda a influência e estilo cubista
que ela recebeu dos artistas de sua época. Aqui você vê, ó, que as luzes são bem mais difusas, ou seja, elas são mais misturadas. Só que ainda assim, nesse autorretrato, você consegue perceber que a sombra tá exatamente bem marcadinha, mesmo que seja com uma tinta bem misturada. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes a sombra não vai estar muito explícita, ela não vai ficar totalmente, nossa, isso aqui é um pedaço escuro do quadro, e aí você consegue ver essa sombra. Nem sempre isso acontece, mas às vezes acontece algo como isso daqui, onde você tem uma região um pouco mais escura, mas que é perceptível que ali é uma sombra, entende? Então, o que nós podemos fazer quando nós formos desenhar? Pensar na seguinte lógica. Esse é um autorretrato onde ela tem uma boa área com cor de pele e aqui a sombra, o que reforça o que eu falei na live. Quando você tem um lado mais escuro de um objeto, ele não vai ficar preto porque é uma sombra, ele vai ficar levemente mais escuro. Então, por exemplo, aqui o vestido dela, ó, ele continua sendo vermelho, mas ele é um tom de vermelho bem mais escuro. Um dos quadros que a gente trabalhou foi o quadro A Família, que foi onde eu mostrei para vocês que a Tarsila do Amaral definia rostos e dava traços sombreando a marca do nariz e dos olhos, tá vendo? Então você não consegue enxergar que é um desenho de um nariz porque tá um contorno de nariz, mas você enxerga que aquilo é um nariz porque ela faz uma leve sombra que sobe até a área dos olhos. Então vocês vão ver aqui, ó, eu destaquei o rosto do pai no quadro da família, porque ele é o que tá bem mais marcado para que vocês entendam. E coloquei essa versão aqui ampliada. Então, se a gente seguir aqui meu mouse, ó, eu consigo fazer a volta no nariz e voltar para outra sobrancelha. Assim como eu consigo fazer a volta ao redor do bigode dele. Se vocês perceberem, ó, essa menina não tem uma sobrancelha desenhada, mas você consegue enxergar que essa é a parte mais funda do nosso olho, justamente por causa desse leve tom escurecido que a Tarsila fez em volta. E assim ela vai repetindo em outras obras. Então, por exemplo, aqui a gente tem o quadro Operários, que foi um dos que eu mais falei para vocês, que na hora de fazer a nossa releitura, nós tínhamos que trabalhar diversos rostos diferentes. O quadro Operários levou bastante tempo para ser feito, é uma tela gigantesca, tem diversos tons de pele, e para nós, como estudantes de artes digitais, ele é um ótimo item de referência sobre como fazer traços, tá vendo? Porque tem diversas características, muitos rostos diferentes, e como usar as cores e tintas ao nosso favor, porque assim, todo mundo tá recebendo a luz da mesma direção, que é basicamente de cima. Então aqui a gente tem uma pessoa de pele negra muito escura, tá vendo? E pessoas de pele negra média. Nós temos pessoas muito brancas e temos pessoas mais bronzeadas. E todas elas você consegue enxergar o mesmo foco de luz, que é uma luz que está vindo levemente de cima, fazendo com que esses rostos fiquem mais cansados, que essas pessoas pareçam realmente que são operários, que acabaram de trabalhar. Então, tudo isso é proposital. Sempre que vocês observarem um quadro, mesmo que vocês sejam muito novinhos, isso é uma das coisas que eu peço para que vocês olhem qual é a intenção do artista. Um dos quadros que a gente usou também da Tarsila do Amaral foi esse daqui, que é o Morro de Favela, onde os traços não são tão detalhados. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o quadro Operários, onde você tem vários detalhes de cabelos, bocas diferentes, narizes diferentes. E você tem o Morro de Favela, que são muito mais formas básicas. Lembra até o quadro A Feira, que eu tenho certeza que vocês se lembram, que ele foi um dos mais recentes. Nessas formas básicas, ó, apesar de você não enxergar o rosto da criança, você consegue saber onde está o olho. Nessa mulher aqui do meio da tela, você consegue saber onde está o olho e a boca. E eu decidi destacar a casa. Tá vendo? É como se fosse um quadrado, onde você tem um leve retângulo mais escuro e o resto da cor original. O que significa que essa parte mais escura é a que está mais para trás. Seguindo essa lógica, agora a gente chega aqui no Di Cavalcante. E o que vai acontecer? Di Cavalcante e Tarsila do Amaral, eles
viveram na mesma época, eles fizeram parte da mesma exposição lá na semana de 22, que aconteceu em São Paulo e tudo mais. Então eles eram amigos e, além de amigos, eles compartilhavam o mesmo movimento, que é o movimento modernista. Então, algumas coisas que a gente vê na Tarsila, a gente consegue enxergar no Di Cavalcanti, só que feito do jeito dele. Então vamos lá. Aqui a gente tem esse quadro com essa mulher negra e nós conseguimos observar que, mesmo que a sobrancelha dela seja bem levemente marcada, ele faz questão de aprofundar o côncavo. Então, o que é o côncavo? Côncavo é essa parte do nosso olho que, se você colocar o seu dedo e empurrar um pouquinho, não é para enfiar o dedo no olho, você vai conseguir sentir um leve osso. É como se fosse onde o seu olho acaba, vamos assim dizer. Ela tá com o rosto levemente virado e isso faz com que o lado direito do rosto dela fique um pouco mais escuro. Diferente lá do quadro Operários da Tarsila do Amaral, que as cores estão bem mescladinhas, aqui no quadro dessa mulher, você começa a ver divisões de cor. Então você tem o lado direito mais escuro, para dizer que é a sombra, e um lado esquerdo mais claro. Estão vendo aqui a divisão, ó, entre nariz, boca, testa? É como se o rosto dela tivesse 2 pedaços. Por que que parece que ele tem 2 pedaços? Porque tanto a Tarsila do Amaral quanto de Cavalcanti, mesmo que eles sejam modernistas, que foram artistas que queriam romper as ligações com os artistas europeus, ambos receberam muita influência do cubismo. E aí, nesse próximo quadro, isso começa a ficar mais claro. E nos outros que virão também. Nesse quadro das 3 mulheres, eu decidi destacar aqui esse pedaço do braço com o vestido, para que vocês vejam que as luzes são realmente bem difusas, mas também decidi destacar o rosto dessa outra mulher que está aqui no segundo plano, que é essa moça loira, para vocês verem que, para fazer a marcação do queixo, o que que ele fez? Tecnicamente, se a luz está vindo de frente do rosto dela, vamos assim dizer, essa parte do queixo seria bem mais escura, e então a parte de baixo do pescoço também ficaria escuro. Então pensa comigo, a luz está vindo de frente e você está com a cabeça levemente inclinada, o seu pescoço ficaria escuro também. Mas para que as pessoas consigam enxergar a divisão entre cabeça e pescoço, ele pôs um leve traço mais claro. Conseguem perceber? E novamente a gente entra naquela questão que eu falei para vocês, tanto na live e que eu vou reforçar bastante nas próximas ilustrações. Essa mulher de pele negra, a parte mais escura não tá preta e a parte mais clara não tá branca. Essa mulher loira, a parte mais escura não é preta e a parte mais clara não é branca. Então, o que eu quero dizer com isso? Um foco de luz não significa que o objeto vai ficar branco, a não ser que aquela luz esteja muito diretamente em cima do objeto. E ainda assim existe uma chance muito difícil de que não vá ficar branco. Do mesmo jeito que para uma sombra ficar preta, teria que estar muito escuro. Então eu espero que vocês entendam essa parte. Que para fazer uma sombra, ela é basicamente a mesma cor com outra tonalidade. Você não precisa ir para o outro lado da paleta de cores para fazer luz e sombra. Nesse quadro eu vou destacar 2 rostos. Esse daqui é um dos quadros que eu usei de exemplo na live, onde tem 5 mulheres, cada uma com uma cor diferente. Então a gente tem uma mulher de vermelho, a mulher de azul, a mulher de verde, uma mulher de rosa e essa mulher aqui atrás de vinho. A mulher de vermelho e a de azul, elas estão em primeiro plano no quadro. Então a gente consegue perceber nitidamente que a luz vem de baixo para cima, tá vendo? Luz, mais claro, parte de cima, mais escura. E isso se repete nos cenários, tá vendo? Aqui a gente já pode até deduzir que, era um dia chuvoso, pois essa mulher está com uma sombrinha ou um guarda-chuvinha daqueles pequenos. E a outra mulher também está segurando o guarda-chuva e você consegue ver, ó, luz e sombra nos objetos. Você percebe as roupas da época, que é uma identidade importante. As roupas também têm essa luz e sombra comparativa, ó. Lembra que eu falei para vocês da influência do cubismo?
Essa divisão bem marcada aqui, ó, de azul bem escuro para falar que é o lado escuro do vestido, é proposital. Do mesmo jeito aqui a parede, onde a gente vê essa lasca de tijolos, né, que é uma parede descascada. Você vê ó, que o tijolo que tá mais para dentro, ele tem um laranja mais escuro, e o tijolo que aparece mais para fora, ele tem um laranja mais claro. Ou seja, partes claras e escuras de luz e sombra. Agora que a gente já entendeu como a luz e a sombra funcionam nos rostos, como fazer essas marcações, a gente precisa realmente se lembrar dessa influência cubista que ele tem. Então, ó, um nariz bem marcado, uma boca bem delineada, divisão de cabeça e pescoço. Então, agora a gente pode desenhar essas separações, que era uma coisa que nós não estávamos fazendo. E aí eu vou destacar para vocês essa mulher que está em último plano, que está lá no final do quadro. Ela está bem atrás. Se ela está atrás, você não consegue enxergar todos os detalhes dela. Mas ainda assim, ele não deixou de trabalhar nela com os mesmos detalhes que ele trabalha nas outras. Ela é tão perceptível quanto as mulheres do primeiro plano do quadro. Porque você tem um nariz retangular bem marcadão, ou seja, ali você sabe que é o nariz. 2 círculos azuis para dizer que é a sombra, um pontinho preto para representar cada olho e uma boca bem desenhada e novamente divisão de cabeça e pescoço. Então, para os nossos próximos desenhos, outra coisa que a gente pode começar a trabalhar são artes em primeiro plano e pessoas menos detalhadas no segundo ou terceiro plano, que é o fundo das obras, ok? Nesse quadro, a gente já começa a ver como o cubismo realmente influenciou bastante as obras do Di Cavalcanti nessas 2 crianças que a gente tem aqui no segundo plano do quadro. Então, a gente tem o primeiro plano com o homem e a mulher segurando o bebê e tem uma menina na frente. E a gente tem essas 2 crianças atrás. Vocês conseguem perceber como o rosto deles dois tem 2 cores? Essas 2 cores são justamente para marcar. Aqui é onde a luz chega e aqui é onde a luz não chega. Então, por mais que seja repetitivo falar de luz e sombra, falar de marcação, falar de objetos e de cubismo, vai ser necessário a gente voltar nesse tópico algumas vezes. Eu destaco aqui o rosto desse homem porque ele tem diversas cores bem delimitadas de propósito. Então, todas essas marcações que vocês estão enxergando aqui, para fazer com que o rosto dele pareça magro, pareça ossudo, pareça cansado, é de propósito, justamente porque eu vou tirar esse círculo vermelho daqui de cima para a gente poder enxergar o que eu estou querendo mostrar, que é o seguinte. Ele está no centro do quadro. Em relação aos outros pessoas, né, aos outros membros, aos outros elementos, ele é o rosto, o corpo e as roupas mais bem feitas, né? Bem feitas no sentido de ter mais informação para você ler, porque ele é o elemento principal. As outras pessoas ao redor dele têm 2 cores de pele cada uma, tanto a mulher, a menina, o bebê e as 2 crianças de fundo. Todos estão vestindo azul, mas somente ele tem o contorno bem feito. Então, esses são os elementos que a gente vai começar a destacar nos nossos desenhos agora. Fazer boas marcações de rosto, trazer contorno para as nossas obras. E aí, eu vou mostrar 2 bem diferentes do Di Cavalcanti em relação às que a gente viu. Então, vamos fazer um breve resumo. Nessa primeira obra que a gente viu do Di Cavalcanti, luzes leves, mas bem aparentes, com uma pintura bem mesclada. 2 quadros onde luz, sombra e cubismo são bem destacados. O quadro onde temos um homem com um rosto bem característico, você consegue perceber que parece que ele está cansado ou que ele está olhando para você. E aqui eu vou mostrar 2 últimos quadros onde você tem muita influência de cubismo e também, né, vai ajudar a gente a fazer as nossas obras. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um rosto, ó, uma linha separando. Se vocês se lembrarem de quando a gente trabalhar o Picasso, lembra os desenhos que a gente fez? A gente fazia essa linhazinha no meio do rosto?
A gente pode voltar a fazer isso, só que da maneira deste primeiro quadro, que é bem mescladinho. Então, essas influências são importantes pra gente. O último quadro que eu vou mostrar pra vocês, ele já é mais recente, ele é dos anos 70, ou seja, muito depois da semana de 22, ele já era um artista com seu traço mais maduro, ele já sabia exatamente o que ele queria expressar. Então, se ele já sabia o que ele queria expressar, ele não precisa colocar tantos detalhes, tá vendo? Que são o que acontecem nas outras obras. Os detalhes que aparecem aqui, eles são todos objetos. Então, nós temos muitas formas básicas. Tá vendo? Aqui a gente tem uma baiana, que para poder fazer a luz e sombra das roupas dela são pedaços de cor, tá vendo? Tudo são muitas cores em blocos, ele tem texturas de linha. Essa mulher aqui embaixo, que tem duas cores de rosto bem marcadas, tá vendo? Vamos comparar essa pessoa negra deste quadro dos anos 70 com essa pessoa negra deste quadro de 62. Conseguem ver a diferença? Aqui a tinta tá bem mais mesclada. Tudo bem que a proposta do quadro também é um pouco diferente, eu sei. Mas é importante levar isso em consideração, que conforme o tempo passa, se a gente pegar obras de décadas muito diferentes, vocês conseguem ver evoluções, técnicas diferentes. Então, ó, você tem um traço simplificado, porém com diversos blocos de cor, que nem essa garrafa, a própria baiana, o fundo. Percebam aqui o fundo, ó. Olha como é feito o céu. São vários blocos de cor azul. Por quê? Para mostrar um céu como se fosse uma passagem de tempo, né? Porque durante o dia o céu tem muitas cores, né? Passa nuvem, aí você vai até o entardecer e assim por diante. Aqui tá acontecendo um evento, então, para mostrar que são pessoas, tem bloquinhos de cor também. Então a gente tem um bloco cinza para mostrar que é um terno, esse bloco de duas cores que para mostrar que são roupas e assim por diante. Então, aqui no fundo também tem as casinhas, ó. Esse quadro é um dos que mais trabalham formas básicas, porque tem bastante retângulo, triângulo, círculo, quadrado e assim por diante. O que nós vamos fazer para as próximas aulas? Começar a trabalhar essas atividades de ilustração, usando inspirações nas artes do Di Cavalcanti. Vai ser essencial que a gente saiba a época, porque assim como a Tarsila tem traços diferentes em épocas diferentes, o Di Cavalcanti também tem efeitos de luz e sombra diferentes. Ele trabalha a cor de formas diferentes, tá vendo? Ó, esse quadro tem bastante azul, mas é bem diferente desse outro quadro que também é basicamente azul. Aqui você tem linhas e contornos marcados, só que preenchimento mais fluido. E aqui você tem linhas e contornos marcados com preenchimentos de bloco, tá vendo? Ó, um bloco azul claro, um bloco branco. No quadro da baiana, vamos ver a roupa dela aqui só para finalizar. Você tem uma roupa que ela é branca, mas para fazer luz e sombra, ó, um bloco cinza claro. Então, para as nossas ilustrações, a gente pode ir para dois lugares diferentes. Trabalhar esse estilo bem bloco de cor, mas que vai dar o volume necessário para as pessoas perceberem do que se trata. Vou deixar destacada essa mulher aqui do canto. Ou nós podemos ir para essa área aqui do Di Cavalcanti, onde a gente tem luz e sombras bem difusas, bem mescladas, onde o cubismo do traço que vai ajudar a gente a fazer o desenho, ok?